Imagine adentrar em uma sala com outras pessoas. Todas parecem normais, educadas, confiantes. Você recebe uma tarefa extremamente simples: comparar traços desenhados em um papel e dizer qual deles tem o mesmo tamanho que um traço de referência. Não há truque, não há ambiguidade. A resposta está clara diante dos seus olhos. Agora imagine que, um por um, todos à sua volta começam a dar a resposta errada. E não é um erro sutil, é um erro gritante. O que você faria? Manteria sua convicção racional ou duvidaria dos próprios sentidos? Essa pergunta não é apenas hipotética, ela revela algo profundo. A estupidez humana nem sempre nasce da falta de inteligência, mas da pressão invisível do grupo. É sobre isso que vamos falar, sobre esse esvaziamento da lucidez em nome da convivência, sobre como a pressão social, a sede por pertencimento e o medo de parecer estranho podem transformar cabeças brilhantes em peças submissas de um jogo silencioso. Um jogo onde vence quem diz o que todos querem ouvir. E para começar, precisamos trazer um nome que desmontou, com simplicidade cruel, a ilusão de que somos independentes nas nossas opiniões. Solomon Asch, psicólogo polaco-americano que emigrou para os Estados Unidos ainda criança, dedicou parte significativa de sua carreira a desvendar este fenômeno desconcertante. Uma inteligência individual se dissolve diante da pressão do grupo, como certezas perceptivas se desfazem sob o peso do consenso social. Seus experimentos realizados nos anos 1950 revelaram algo profundamente incômodo sobre a natureza humana. Não somos tão independentes, autônomos ou racionais quanto nossa autoimagem sugere. A estupidez muitas vezes não é ausência de inteligência, deficiência cognitiva ou falta de informação. É antes uma abdicação deliberada, ainda que inconsciente, da capacidade de pensar. É a escolha de não ver o que está diante dos olhos. O contexto histórico importa. Asch estava fazendo ciência na sombra do Holocausto, testemunhando os julgamentos de Nuremberg, observando homens educados explicarem como seguiram ordens absurdas, como nações inteiras aderiram a ideologias genocidas. A pergunta que assombrava a psicologia social da época era: como isso foi possível? Como populações inteiras puderam aceitar o inaceitável? O desenho experimental de Asch era de uma simplicidade quase insultuante, e nisso residia seu poder. Participantes eram convidados para o que acreditavam ser um estudo sobre percepção visual. A tarefa não poderia ser mais direta: identificar qual de 3 traços verticais tinha o mesmo comprimento de um traço de referência apresentado separadamente. Uma criança de 5 anos acertaria sem hesitação. A diferença entre os traços era óbvia, inequívoca, sem margem razoável para dúvida. Mas havia um detalhe cuidadosamente orquestrado. O participante real, o único sujeito genuíno do experimento, estava sentado numa sala com 6 ou 7 outras pessoas que, desconhecido para ele, eram cúmplices do experimentador, atores seguindo um roteiro. As primeiras rodadas transcorriam normalmente. Todos davam respostas corretas, criando uma falsa sensação de que aquilo era, de fato, apenas um teste de percepção banal. Então, na terceira rodada, algo mudava. Os cúmplices, um por um, começavam deliberadamente a dar respostas erradas, unanimemente erradas. Apontavam para um traço visivelmente mais curto ou mais longo e afirmavam, com toda a naturalidade, que ele correspondia ao traço de referência. E então, acontecia o impensável. Aproximadamente 75% dos participantes reais concordaram com a resposta errada pelo menos uma vez ao longo das 12 rodadas críticas. 1/3 dos participantes cedeu à pressão do grupo em metade ou mais das tentativas. Pessoas inteligentes, saudáveis, sem qualquer déficit perceptivo, olhando para traços de tamanhos visivelmente diferentes e afirmando que eram iguais apenas porque 6 desconhecidos numa sala afirmaram primeiro. Quando entrevistados posteriormente, muitos participantes relataram desconforto intenso, sudorese, ansiedade. Sabiam que o grupo estava errado, viam a diferença entre os traços,
mas o custo psicológico de discordar publicamente era para muitos alto demais. Alguns chegaram a duvidar de sua própria sanidade. Talvez eu precise de óculos, talvez haja algo errado comigo. Como todos podem estar vendo a mesma coisa se eu vejo diferente? Ash identificou que a conformidade não é um bloco monolítico, uma resposta uniforme e simples. Ela se manifesta em camadas psicológicas distintas, cada uma revelando aspectos diferentes de como abdicamos de nossa inteligência. Conformidade normativa. Aqui sabemos perfeitamente que a resposta do grupo está errada. Nossa percepção permanece intacta, nossa cognição funcionando normalmente, mas concordamos mesmo assim para evitar rejeição social, ridicularização ou conflito. É a estupidez social por excelência. Preservamos a harmonia do grupo, nossa aceitação, nossa imagem ao custo deliberado da verdade. É uma barganha consciente, verdade em troca de pertencimento, conformidade informacional. Neste caso, genuinamente começamos a duvidar de nossa própria percepção. A discrepância entre o que vemos e o que todos afirmam ver cria uma dissonância cognitiva insuportável. Se todos estão vendo isso, 6 pessoas independentes chegam à mesma conclusão: talvez eu esteja errado. Talvez minha visão esteja comprometida. Talvez exista algo que não estou considerando. A inteligência se curva diante da suposta sabedoria coletiva. O consenso se torna evidência. Há ainda uma terceira categoria, menos estudada, mas igualmente perturbadora: a conformidade por exaustão cognitiva. Depois de discordar repetidamente e ser constantemente contrariado, alguns participantes simplesmente desistem. Não porque acreditam no grupo, não porque temem rejeição, mas porque é cognitivamente cansativo manter-se em oposição constante. É mais fácil ceder, seguir a correnteza, economizar energia mental para batalhas que parecem mais importantes. Décadas antes de Ash entrar em seu laboratório, Friedrich Nietzsche havia diagnosticado o fenômeno com precisão cortante. Em Além do Bem e do Mal, ele escreveu: a loucura é rara em indivíduos, mas em grupos, partidos, nações e épocas é a regra. O filósofo alemão não tinha experimentos controlados, mas possuía algo igualmente valioso: uma percepção aguda sobre a psicologia do conformismo. Para Nietzsche, a conformidade não era meramente um erro cognitivo ou uma fragilidade psicológica ocasional. Era a condição fundamental do que ele chamava de moralidade de rebanho. A tendência humana de buscar segurança no número, de substituir julgamento individual por consenso coletivo, de trocar autenticidade por pertencimento. Em A Gaia Ciência, ele observa: a voz do rebanho dentro de nós ainda diz: nós deveríamos ser iguais, não diferentes. Essa voz não é imposta externamente. Ela habita dentro de cada um de nós, sussurrando que desviar-se do grupo é perigoso, suspeito, talvez até imoral. A conformidade se disfarça de virtude, lealdade, humildade, espírito de equipe. Nietzsche identificou algo que os experimentos de Ash confirmariam empiricamente. A inteligência individual frequentemente se curva, não porque seja fraca, mas porque o peso psicológico de estar sozinho é insuportável. Em Assim Falou Zaratustra, ele declara: vocês têm seu jeito de pensar, mas a maioria despreza aquele que pensa diferente. Vocês precisam aprender a suportar que sejam desprezados. Essa última frase captura precisamente o desconforto reportado pelos participantes de Ash. O terror visceral de ser aquele que vê diferente, aquele que rompe a unanimidade. Nietzsche compreendeu que o pensamento independente não é apenas uma questão intelectual, mas uma prova de caráter. Requer não apenas capacidade cognitiva, mas firmeza psicológica para suportar isolamento. O ideal nietzschiano do espírito livre é essencialmente o antídoto filosófico para a conformidade que Ash documentou. Em Humano, Demasiado Humano, Nietzsche escreve: o espírito livre é aquele que pensa diferente do que se esperaria dele, com base em sua origem, ambiente, posição e função,
ou com base nas opiniões dominantes de seu tempo. Mas Nietzsche não romantiza essa posição. Ele reconhece seu custo. Aquele que é diferente de mim não me exalta a inteligência, me exalta a paciência. O pensamento independente irrita, incomoda, cria fricção social. Por isso mesmo, a maioria prefere não exercê-lo. O que torna a análise nietzschiana particularmente relevante para os experimentos de Asch é sua compreensão de que a conformidade não precisa de tiranos ou estruturas totalitárias explícitas para prosperar. Ela opera através de mecanismos sutis internalizados. Em Aurora, ele afirma: quando 100 homens estão juntos, cada um perde sua razão e ganha outra. Essa outra razão é precisamente o que vemos nas salas de experimento de Asch, uma racionalidade coletiva que anula percepções individuais perfeitamente corretas. O grupo desenvolve sua própria lógica, sua própria realidade. E o indivíduo que resiste paga o preço em ansiedade, dúvida e exclusão social. Uma tentação reconfortante é imaginar que pessoas realmente inteligentes estariam imunes a esses efeitos. Que educação superior, que elevado treinamento em pensamento crítico ou expertise em determinada área seriam antídotos confiáveis contra a conformidade, que filósofos, cientistas, acadêmicos estariam naturalmente protegidos. Mas décadas de pesquisa subsequente demoliram essa ilusão reconfortante. A inteligência oferece proteção limitada, às vezes nenhuma, contra a pressão de conformidade. Em alguns contextos, pode até piorar as coisas. Pessoas inteligentes são muitas vezes mais hábeis em racionalizar decisões conformistas. Elas não simplesmente cedem à pressão do grupo de maneira passiva ou irreflexiva. Em vez disso, constroem justificativas elaboradas, argumentos sofisticados, narrativas complexas para explicar por que concordar com o consenso é, na verdade, a posição mais racional, prudente e intelectualmente defensável. A inteligência se torna serva da conformidade, não sua crítica. Há estudos mostrando que pessoas com maior capacidade de raciocínio analítico são melhores em encontrar falhas em evidências que contradizem suas crenças políticas prévias, mas não melhores em encontrar falhas em evidências que as confirmam. A inteligência nos torna excelentes em resolver problemas definidos, em processar informação, em construir argumentos logicamente coerentes, mas não nos torna imunes ao medo ancestral da exclusão social. Nosso cérebro evoluiu ao longo de milhões de anos em grupos pequenos de caçadores-coletores, onde ser expulso da tribo significava morte quase certa. Discordar do grupo era perigoso, manter coesão social era questão de sobrevivência, e essas marcas evolutivas permanecem codificadas em circuitos neurais profundos, mesmo em salas refrigeradas de experimentos psicológicos, mesmo em universidades de elite, mesmo em conselhos corporativos. Mas décadas de pesquisa subsequente demoliram essa ilusão reconfortante. A inteligência oferece proteção limitada, às vezes nenhuma, contra a pressão de conformidade. Em alguns contextos, pode até piorar as coisas. Pessoas inteligentes são muitas vezes mais hábeis em racionalizar decisões conformistas. Elas não simplesmente cedem à pressão do grupo de maneira passiva ou irreflexiva. Em vez disso, constroem justificativas elaboradas, argumentos sofisticados, narrativas complexas para explicar por que concordar com o consenso é, na verdade, a posição mais racional, prudente e intelectualmente defensável. A inteligência se torna serva da conformidade, não sua crítica. Há estudos mostrando que pessoas com maior capacidade de raciocínio analítico são melhores em encontrar falhas em evidências que contradizem suas crenças políticas prévias, mas não melhores em encontrar falhas em evidências que as confirmam. A inteligência nos torna excelentes em resolver problemas definidos, em processar informação, em construir argumentos logicamente coerentes, mas não nos torna imunes ao medo ancestral da exclusão social. Nosso cérebro evoluiu ao longo de milhões de anos
em grupos pequenos de caçadores-coletores, onde ser expulso da tribo significava morte quase certa. Discordar do grupo era perigoso, manter coesão social era questão de sobrevivência, e essas marcas evolutivas permanecem codificadas em circuitos neurais profundos, mesmo em salas refrigeradas de experimentos psicológicos, mesmo em universidades de elite, mesmo em conselhos corporativos. A inteligência se torna estúpida não porque para de funcionar, não porque os circuitos cognitivos falham, mas porque é deliberadamente direcionada para o objetivo errado. Não buscar a verdade, não construir modelos precisos da realidade, mas preservar pertencimento, sinalizar lealdade tribal, manter status dentro do grupo. A conformidade nos ensina obediência, mas nos priva da capacidade mais fundamental, a autoridade sobre nossos próprios julgamentos. E talvez a contribuição mais importante de Ash não seja ter demonstrado nossa vulnerabilidade à conformidade. Isso já sabíamos de alguma forma. Sua contribuição foi mostrar que essa vulnerabilidade não é inevitável, não é absoluta, que um único dissidente pode quebrar o feitiço, que coragem é contagiosa tanto quanto conformidade, que a escolha permanece sempre possível, ainda que difícil. A questão que cada um de nós enfrenta repetidamente é: seremos o dissidente solitário ou mais um na multidão concordante? Teremos a coragem que Nietzsche exigia? Tornai-vos o que sois, ou a conveniência de nos tornarmos o que o grupo espera que sejamos?